Acho que já estamos ao vivo. Projeto 1747, onde eu respondo as dúvidas da minha audiência. Vou esperar um minutinho, o pessoal entrar, e aí a gente já começa. Eu separei aqui algumas perguntas que eu tenho recebido pelo direct e coloquei alguns pontos de anotações que eu fiz das interações que eu tenho com os terapeutas, né, os coaches que eu tenho atendido, desenvolvido um trabalho com eles. Então, dentro desse universo das perguntas que estão vindo e do que eu tenho observado no trabalho, no desenvolvimento que eu trabalho com eles, eu fiz alguns pontos aqui que eu acho que é muito importante, né? E que eu quero trazer aqui à luz para vocês. Eu vejo assim uma grande dificuldade na transição do terapeuta, né? Então, o primeiro ponto é a transição. É sair de uma carreira e iniciar uma carreira como terapeuta profissional. Então, essa é uma questão que eu vi assim, que é muito forte, né? Fazer essa transição profissional. Então, tem já existe uma área onde a pessoa atua, que não necessariamente é a área de cura, e de repente ela conhece, interage com o meio da terapia, conhece as formas, né, as metodologias de constelação, de florais, as terapias holísticas como um todo, né, energéticas, e aí tem uma grande dificuldade em fazer, sente esse chamado, quer trabalhar isso, mas não consegue fazer essa transição entre uma carreira onde está e a carreira de terapeuta. Então esse é um ponto assim que eu tenho observado uma dificuldade muito grande desses profissionais. E aí, aonde essa transição acaba... Por que essa transição fica mais difícil? Primeiro, vamos lá. Então, um ponto que favorece essa dificuldade, né? Então, cria mais dificuldade, é a transição para o mundo digital. Então, o profissional, ele quer fazer o atendimento, ele quer se dedicar a isso, ele quer trazer clientes para consultório, e ele ainda tem uma outra profissão, que é onde ele tira o sustento dele. E aí ele começa de maneira mais assim, devagar, entrando para o mundo da terapia. E aí o que ele faz? Ele faz o ingresso no mundo digital. E o primeiro erro que ele comete quando ele faz esse ingresso no mundo digital é entrar como se fosse um hobby. Ou seja, eu faço quando eu tenho um tempo livre. Eu não crio uma agenda, um cronograma para me posicionar, para criar uma estratégia, não tenho um planejamento para entrar no meio digital. E eu faço quando eu tenho um tempo livre. Tudo que você faz quando você tem tempo livre é hobby. Então, quando você não dedica, você não tem uma... E eu não estou falando aqui de você deixar a sua carreira atual e fazer uma transição brusca, não é isso. Mas você tem que ter um planejamento. Você não pode fazer quando dá tempo. Eu vou para a internet começar sem um planejamento e quando dá tempo eu vou lá, gravo um videozinho, coloco, subo, gravo alguma coisa, faço um postzinho e acho que isso vai me trazer resultado e que eu vou fazer uma transição de carreira desse jeito. Não, não vai. Isso é ilusão. É aí que está a frustração, onde esses profissionais não conseguem essa transição, porque faz no tempo livre e não cria tempos para isso. Inclusive, tem vários profissionais que eu converso e eles falam para mim, eu não tenho tempo. Não, mas eu não tenho tempo para fazer isso. Então, vamos alinhar. Você não ter tempo, não tem problema nenhum, tá? Mas não é que você não tenha tempo, você não tem isso como prioridade. Você não colocou essa sua transição de carreira
como prioridade. Se tornar um terapeuta de fato, viver de terapia, né? Ser um profissional terapêutico como prioridade. Por mais que você tenha esse sentimento, esse desejo, esse chamado dentro de você, você não colocou isso como a sua prioridade. Então, por isso que você não tem tempo, né? Porque quando você vai conversando com o profissional, você vai vendo que ele tem tempo, né? Porque ele faz outras coisas. Ele assiste séries na televisão, né? No Netflix, né? Ele assiste Netflix, ele fica no YouTube, ele tem os grupos do WhatsApp. Então ele tem tempo, ele fica no Facebook, no Instagram, ele sai com os amigos. Então o tempo existe, né? O que não existe é uma prioridade. Ele está tratando essa transição como um hobby. Então, quando eu estiver tranquilo, sossegado, não estiver pensando em mais nada, eu pego lá o meu celular e faço um videozinho, ou faço uma postagem no Facebook e no Instagram. Então, dessa maneira, não vai acontecer essa transição. E é onde tem a frustração. Eu não consigo fazer. Eu não tenho tempo. Não, você não tem tempo, não. Você não tem essa prioridade. E tudo bem se não é sua prioridade nesse momento, mas você tem que ter essa clareza, né? Então, você tem que ter essa clareza. Outro ponto que às vezes eu escuto é que eu não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro para fazer a transição. É a mesma coisa. Quando eu falo tempo e dinheiro, tudo isso é prioridade. Porque da mesma forma, quando você vai interagindo com esses profissionais e vai conversando e vai entendendo, você vê que não, então eu continuo, não sei o que, não tô legal, queria fazer a transição. E normalmente a conversa é essa, né? Não, mas sexta-feira é sagrada a minha cerveja, né? Cerveja com os amigos. Sexta, sábado, domingo, eu faço happy hour, eu vou lá, eu saio com os amigos. Então, peraí. Então você tem dinheiro. Não é que você não tem dinheiro. Não é, de novo, a sua prioridade. E também tá tudo bem se a sua prioridade é essa. Mas você tem que ter essa clareza. Principalmente sendo um profissional de terapia. Você tem que conseguir entender e enxergar em você essa falta de prioridade. Você tem que saber que isso não é prioridade para você. E que é por isso que você não está conseguindo fazer. Porque o dinheiro está ali, você gasta com outras coisas. Eu vejo isso, o que acaba criando? Ainda mais eu tô falando com terapeutas, é mais fácil quando eu falo com terapeutas, porque vocês entendem melhor o que eu vou dizer. Então eu tenho uma linha onde eu estou num projeto onde não é o que eu gostaria de estar fazendo. Então eu tenho uma atividade remunerada que não é aquilo que eu gostaria. Eu gostaria de estar fazendo, me dedicando a uma outra atividade. Então eu fico infeliz durante a semana, chateado, muito estresse, porque não é a atividade que eu realmente gostaria de estar desempenhando. E aí quando chega na sexta-feira eu vou comemorar, eu vou beber, eu vou sair com os amigos e eu vou me divertir. O que você acaba criando? Uma rede neural que favorece você não fazer essa transição. Porque você sabe, o nosso cérebro, ele funciona para nos tirar da dor, impedir a dor e nos levar ao prazer. Essa é a função dele. Ele trabalha exatamente nisso daí. E o que ele faz? Ele entende que você mantendo esse ciclo, né? Ele tem um tempo de desgaste, um tempo de estresse e depois vem a felicidade, o prazer. Então ele tem lá 3 dias de prazer. E aí ele não quer te tirar, porque ele não sabe o que vai acontecer depois. Toda mudança gera aquela interrogação, né? O que vem? Pode ser. Então, por pior que seja, eu já estou acostumado com isso. E, por pior que seja, eu tenho prazer em determinados dias. Sexta, sábado e domingo, eu me sinto bem. Então, você está criando um mecanismo que justamente não vai te deixar sair disso, a menos que você quebre esse mecanismo. Porque mudar é tão difícil. Porque você
vai para algo desconhecido. Se aqui não tá legal, para onde eu tô indo, eu não faço ideia se vai ser melhor, se vai me dar mais prazer ou não. E é por isso que é tão difícil a mudança. E aí quando você cria um padrão onde você tem muito estresse, você tem pico de estresse, você tem pico de desgastes, você tem picos de chateação, mas você tem uma recompensa no final, você cria um padrão e uma rede neural que vai estar sempre trabalhando dessa maneira, para aliviar toda a tensão. E por que eu vou mudar? Se eu não sei se a hora que eu mudar não vai ser tudo pior. Porque não tá bom, mas a mudança pode ser muito pior. Eu posso não conseguir paciente, eu posso não conseguir cliente. Então é onde trava essa transição, acontece isso, né? E uma coisa que eu queria, que eu acho que é importante também em tudo isso ressaltar, é a questão financeira, né? Onde aparece muito o profissional falando para mim que não tem dinheiro para fazer a transição. Então, alguns profissionais eu até escuto, não tenho tempo e não tenho dinheiro. Eu falo, poxa, pera lá, tem alguma coisa errada. Se você não tem tempo e não tem dinheiro, tem alguma coisa muito errada. Se você não tem dinheiro, já tá errado, né? Já tá errado. Agora, se você não tem tempo e não tem dinheiro, tá muito estranho isso. Mais do que nunca é a hora de você criar prioridade para essa sua transição, de você pensar nessa transição, de você se dedicar a essa transição, pegar o seu esforço, a sua energia, tanto financeira quanto de tempo, e investir nessa transição para que você tenha tempo. Nós temos que ter tempo para nós. Nós temos que olhar para o nosso dia e falar que a gente tem tempo, que a gente consegue conciliar as coisas. Porque, por mais que não seja a prioridade, eu estou dando um exemplo das pessoas que saem, que fazem... Mas às vezes a pessoa tem uma agenda mesmo muito pesada, ela trabalha até tarde. Lógico que o tempo também, nesse caso, em alguns momentos ela tem tempo para elas, todos nós temos, isso é um fato. Mas tem gente que tem agendas muito carregadas. E dá para fazer uma agenda mais tranquila, se você fizer uma transição correta, se você souber criar essa transição. E o que acontece a pessoa fala assim, eu não tenho dinheiro, né, para investir, por exemplo, numa mentoria que vai me ajudar a desenvolver todo esse processo. Eu não tenho dinheiro para criar uma estrutura. Aí você pergunta para a pessoa, fala assim, você está querendo fazer uma transição e como você está fazendo isso? Eu aluguei uma sala, eu comprei um divã, eu comprei uma mesa, comprei cadeira, Tá, você comprou uma estrutura física, ótimo, você está investindo. E você fala para mim que você não tem dinheiro para investir numa estrutura online, sendo que hoje é a estrutura online que mantém os negócios funcionando. E aí você não tem? Entende que é uma questão de estratégia? É uma questão de prioridade? Às vezes você está priorizando outras coisas, que não necessariamente você precisa de um espaço nesse momento. Você não precisa de mesa e cadeira. Porque isso talvez você já tenha um espaço dentro da sua própria casa. O que você precisa é investir e entender o mundo digital, entender a entrada para esse mundo digital, usar as ferramentas da maneira correta, não como hobby, não de vez em quando, mas com estratégia e com ferramenta. E integrar isso de uma forma online, onde você consegue fazer a captação, trazer esses clientes até você e converter esses clientes e fazer o atendimento via online. E aí tem profissionais que não tem nem um computador, não tem um notebook, não, só tem um celular. Mas tem mesa e cadeira. No mundo de era digital, você dá prioridade. Não, mas eu estou investindo, você tem que entender que eu estou. E aí fala assim, né?
categórico, né? Não, mas você tem que entender que eu estou investindo no meu negócio. É o mesmo que uma locadora, né? Você investir numa locadora de vídeos, né? Eu estou investindo, estou comprando DVDs para locação com o mundo digital aí, as pessoas comprando filme online. Você investindo, pegando o seu dinheiro e investindo numa empresa de LP. Talvez tenha gente mais nova que não sabe nem o que é LP, né? Eram os discos de vinil que tocavam em vitrolas, né? Então você está investindo a sua energia, o seu capital numa empresa de LP. E as pessoas estão consumindo músicas em formato digital, online. Ah, mas é que o meu cliente, ele quer estar presencial, ele quer estar aqui. Mas quantos são esses clientes? Quem são esses clientes? Você tem que entender que às vezes é uma crença limitante desse seu paciente, desse seu assistido, e que você tem que transformar essa crença. Porque a grande maioria tá no digital. E aí você tá entrando na mesma crença desse seu assistido. Não que você não possa, por exemplo, tem pessoas que ainda têm LP em casa e precisam de toca-discos para tocar esses discos, né? E aí existe um nicho específico que atende essa demanda. Só que é um nicho caro, porque não é um nicho popular, não é um nicho para todos, para a grande maioria. É um nicho reduzido. Então, quem se dedica a esse nicho cobra muito caro, porque ele não vai produzir em escala, ele vai produzir meia dúzia. E aí ele cobra todos os custos nessa meia dúzia. Então, você quer manter um atendimento ainda offline, totalmente offline? Quanto você vai cobrar por esse atendimento? Você tem que pensar nisso. E aí é um nicho específico. Pessoas que querem ser atendidas pessoalmente e que estão dispostas a pagar por esse tipo de atendimento. É um diferencial, você vai trabalhar como um diferencial. Mas não é o que você está fazendo hoje. Você está trabalhando como todo mundo, com um custo diferente. Você não vai conseguir. Você não vai sustentar essa estrutura. Porque é uma estrutura que não se sustenta financeiramente. Não se sustenta. E é isso que o terapeuta tem que compreender. Que ele tem que migrar para uma estrutura onde ele tenha agilidade, onde ele consegue alcançar o maior número de pessoas. Falar com mais pessoas, atingir mais pessoas e fazer uma transição tranquila, onde ele atenda essas pessoas de maneira digital também. Então, investir no seu negócio na parte digital é investimento no seu negócio. Não é só ter a estrutura física. Você pode até ter uma estrutura física, porque na sua casa não tem espaço, ou você acha que é mais confortável, sem problema nenhum. Mas você tem que entender que o mundo hoje está no online. E investir no online é investir no seu negócio. Ah, eu não tenho dinheiro para pagar uma mentoria. Para entender o processo, para colocar alguém que me oriente e que me conduza de forma segura para isso. Aí você pergunta para a pessoa, você vai conversando, né? E ela já comprou diversos cursos. Cursos baratos. Aí você soma tudo isso. Você pagou já o valor de uma mentoria e não teve resultado. E às vezes você comprou um monte de curso e nem fez porque eles eram baratinhos. Ah, eles eram baratinhos, comprei. Você fez? Não. E nem é que o curso não é bom, mas você nem se dedicou a ele. E aí, você não está pensando na mensagem que você está mandando para o universo, que você quer tudo baratinho. Que o serviço da outra pessoa, o quanto que ela estudou, o quanto ela se dedicou, o caminho que ela fez
para achar esse caminho para você, para te conduzir por um caminho que tem atalhos, que é mais seguro, ela teve que passar por tudo esse caminho, ela teve que entender tudo isso, ela teve que tropeçar, cair, fazer, e isso é tempo e dinheiro, e essa pessoa investiu esse tempo e dinheiro em passar por todo esse percurso para criar e te entregar pronto. E aí você não quer valorizar, você acha que tem que ser baratinho. Ah, eu vou comprar um curso baratinho. Primeiro que você não faz, segundo que você gasta um monte de curso baratinho, e depois, o mais importante, o mais crítico de tudo isso, a informação que você passa, de que você não valoriza o trabalho do outro. E se você não valoriza, você também não é valorizado. Porque para você se tornar esse terapeuta, ter essa competência para chegar na frente de alguém e tirar uma pessoa de uma crise de pânico, ajudar uma pessoa com fibromialgia, ajudar alguém a fazer uma transição de carreira, seja lá qual for a dor, tirar uma pessoa de depressão. Para você chegar a esse nível, quanto você estudou? Qual foi o caminho que você fez? Quanto você percorreu? E muitas vezes é a sua própria história isso. São dores que eram suas e que você achou o caminho sozinho, peneirando, andando, caçando, caindo, tropeçando, e você encontrou. E aí, em cima de tudo isso, é o que você vai oferecer para essa pessoa, uma forma mais fácil dela sair da dor dela se conduzir para um outro nível. Só que você não dá valor para o trabalho do outro. E aí você quer que as pessoas deem valor para o seu trabalho. Não vai dar. Não vai. É ressonância. Você sabe disso. Que nós vivemos num mundo energético. É ressonância. Você atrai exatamente aquilo que você tem dentro de você. Se você não consegue valorizar o trabalho do outro, é lógico que o seu não vai ser valorizado. É lógico que esses pacientes não vão pagar o valor que o seu serviço vale. E aí você não consegue viver de terapia. Você não consegue, você tem aquela frustração de que eu queria tanto ajudar as pessoas, mas como eu vou ajudar as pessoas se eu não consigo me sustentar com isso? E aí você faz quando dá tempo, quando dá, encaixa na agenda e vai se frustrando e vai deixando aquela missão, aquele fogo dentro de você morrer. Morrer não, porque ele não morre. Você só coloca um monte de coisa em cima e você sabe como é esse processo, abafa tudo aquilo e vai virando uma panela de pressão, onde você vai somatizando problemas para você. Você se sente incapaz, você se sente infeliz. Por quê? Porque você criou toda essa sistemática. E você sabe que todos nós somos responsáveis por aquilo que a gente vive. Se eu vivo bem, eu sou responsável. Se eu vivo mal, eu também sou responsável. Se eu tenho uma profissão que me garante um sustento legal, liberdade financeira, liberdade geográfica, é porque eu fiz isso, eu construí, eu sou responsável. Se eu tô presa em algum lugar que eu não gosto, que eu me sinto mal, que eu não gostaria de estar ali, que me estressa, que eu não vejo a hora de sair dali, fui eu que me coloquei ali também, você sabe disso. E é o que acontece. Por quê? Porque você não está olhando que você também tem que valorizar o outro. Começa a olhar de forma diferente. Primeiro, cria a prioridade para você, para o seu negócio. É isso que você quer? Você sente esse chamado? Você quer viver de terapia? Então, trace um plano para isso. Coloque isso como prioridade na sua vida. Mas prioridade de tempo e prioridade de dinheiro. Porque todo negócio exige investimento. Não existe um negócio que não exige investimento. Para você se tornar um terapeuta, você teve que estudar. Isso é investimento. E aí, para você colocar esse negócio em campo, você também vai ter que investir. É a mesma... existe, assim, um tabu, uma crença
de que o meio digital não tem que ser pago. Por quê? Porque o Facebook é de graça, o Instagram é de graça, eu entro lá e por que eu vou pagar por algum tipo de serviço? Né? Aí que dá o erro. Assim como no mercado convencional offline, você faz uma faculdade, uma pós-graduação e a hora que você vai abrir o seu consultório, a hora que você vai abrir a sua loja, a sua fábrica, você tem que investir. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Você tem um espaço físico, você precisa de equipamento, você precisa de uma secretária. Pensar como empreendedor, você tem que montar uma estrutura, um negócio. E se esse negócio vai pro digital, você precisa da estrutura também. Você já investiu no conhecimento? Sim, ótimo, como todo outro profissional fez. Só que no meio digital, você tem que investir na estrutura digital, no conhecimento, na estratégia de posicionamento, de interação com o seu público, em ferramentas que você consiga se comunicar, que você consiga chegar até ele, né? Então você tem que investir nisso. E vamos combinar que o investimento no digital é muito inferior a qualquer negócio online, a qualquer negócio offline. O digital é muito mais barato. Não se compara os custos de um negócio offline com um negócio online. Então não tem sentido falar que não investe nisso. Se você não investe, você não está acreditando no seu negócio. Né? E investir, que eu falo, não é só dinheiro, é tempo. Se isso é importante, aquela viagem que você ia fazer de final de semana para a praia, para curtir, para a fazenda, para o sítio, para a casa da avó, da tia, ela espera mais um pouco até você criar o seu negócio, colocar ele para funcionar e aí você vai, porque você vai ter essa liberdade. Lá tem internet? Tem. Se você tiver uma estrutura, você atende de lá. Você está na praia, foi para a praia e você tem 3 pacientes no dia. Você vai para o seu hotel, para casa, seja lá onde você estiver, se coloca num ambiente adequado e faz o atendimento. Terminou, volta para a praia. Entendeu? Então você ganha uma liberdade, mas você tem que construir isso. Isso não vem sozinho, só porque você desejou. Você tem que construir. Então, crie essa prioridade para o seu negócio. E não pense só em estrutura física. Não estou dizendo que você não possa ter uma estrutura física. Mas se você quer liberdade geográfica, não é com uma estrutura física, é com atendimento digital, com atendimento online. E nos tempos atuais, cada vez mais. Principalmente numa época que a gente está vivendo uma pandemia que a gente não sabe o que vai dar. Nós não sabemos. Cada hora vem um alerta aí, nós estamos na fase amarela, agora nós estamos na fase laranja, estamos na fase vermelha. Aqui onde eu estou está na fase vermelha, parou tudo de novo. Fase vermelha, ninguém sai de casa. E aí? Tem uma pessoa que tem uma terapeuta na França, e lá onde ela está, toque de recolher às 6 horas da tarde. 18 horas ninguém mais sai de casa, por causa da pandemia. Toque de recolher. E aí? E aí, se ela insistir em ter um negócio offline, um escritório convencional? Primeiro que, quantas pessoas estão precisando nesse momento de atendimento? Eu acho que o terapeuta ainda é privilegiado, porque ele sabe como conduzir essas coisas. Não que ele não precise de ajuda em determinados momentos, porque todos nós precisamos. Mas você ainda tem ferramentas. Agora tem muita gente que não tem nada. Não sabe o que vai ser da vida. Tem medo da morte, por exemplo. Tem medo do futuro, que não sabe, da incerteza. Vou acordar e aí eu vou estar doente, não vou estar doente, minha filha vai estar doente, meu marido, minha mãe, minha avó. Como é que vai ser meu trabalho? Eu vou ter o que comer? Então é muito importante, né, principalmente nesse momento, essa categoria se posicionar e conseguir fazer o atendimento. Então, se você tem esse chamado, se você quer, se você tá com tudo isso, faça uma programação. Coloque como prioridade essa transição.
Ainda que você já esteja trabalhando só com terapia, a transição para o digital. Crie uma estratégia, um programa, se dedique a isso, dê tempo a isso. Não vá trabalhando nas horas que der. Se concentra em tudo isso, que isso é muito importante. Então, a dica principal que eu dou para quem quer fazer uma transição de qualquer carreira para a área terapêutica, coaching, dentro de qualquer técnica, né? É se posicionar para isso diante de uma prioridade. É a minha prioridade fazer a transição. E não deixar para quando der, porque para quando der não vai dar. E você sabe disso. Você vai empurrando e você vai criando outras prioridades e o tempo vai passando e você não vai fazer. Isso é muito importante. Algumas pessoas me perguntam assim, você fala assim, mas você fala com... por que você trabalha com um terapeuta e está desenvolvendo esse trabalho? Porque eu fiz o curso de terapia, eu me formei como terapeuta holístico, não para atuar na área, para conhecimento próprio, para curas, né? Para praticar as curas dentro de mim. E a hora que eu aprendi esse universo, conforme eu fui entendendo e a dinâmica comportamental, a parte neural, a parte energética, tudo isso, eu fui entendendo o quanto eu posso agregar todas essas técnicas, todo esse meu conhecimento para esse meu trabalho dentro da parte profissional. E como eu tive um convívio muito grande com terapeutas nesse período, né, que eu fazia o curso e pós, né, eu tive muita interação com terapeutas, participei de diversos grupos, interagi com várias pessoas, né, com vários terapeutas, tanto que já atendendo, e vi essa dificuldade de migrar para o digital, porque eles tinham consultório, não conseguiam sobreviver do consultório, e não entendiam como migrar para o digital e ter sucesso, conseguia chegar numa agenda, faturar 10, 20 mil reais por mês, que é uma renda, né, hoje em dia, no mínimo satisfatória, né, para que uma família possa viver de uma maneira tranquila, que é o que a gente busca, né? A gente quer dar o melhor para as pessoas, mas a gente também precisa ter o melhor para nós. A gente precisa de liberdade financeira, de poder ir e vir, ter as coisas, manter uma estrutura interna. E eu percebia essa dificuldade, tanto naqueles que já estavam trabalhando como terapeuta, em posicionar o trabalho deles e ganhar dinheiro com isso, viver realmente de terapia, e aqueles que estavam se formando e tinham descoberto que queriam ser terapeutas e tinham outras profissões, né? Professores, enfermeiras, né? Diversas outras profissões, e a pessoa se achou dentro da terapia e quer trabalhar. E é um mercado que precisa, um nicho muito importante, e não consegue. E aí eu entendo, porque eu fiz o curso, eu entendo muita coisa de terapia, né? Eu entendo porque eu sou uma terapeuta, eu entendo de energia, entendo de algumas técnicas, fiz diversos cursos e tenho esse contato muito grande. Então eu sei quais são essas necessidades, quais são essas dificuldades, é por isso que eu consigo. E quando eu converso com um profissional, eu tenho a escutativa. Então, diante disso, eu consigo captar, eu tenho uma facilidade de captação. E aí eu vejo que o profissional, ele está falando uma coisa para mim, mas dentro dele está indo outras coisas, outros conflitos, outros medos. Será que vai dar certo? Será que isso é para mim? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou ganhar dinheiro? Será que a minha família vai me aceitar se eu virar um terapeuta?
Ele fez o curso, ele quer, ele tem o desejo, mas ele tem todos esses medos dentro dele. E precisa virar essa chave. Precisa virar essa chave. E é possível viver de terapia? Claro que é. É possível ganhar 10, 20, 30, 50 mil reais? É lógico que é. É lógico que é. É totalmente possível. Desde que você tenha isso como prioridade e que você tenha uma estratégia, você tenha um método para fazer isso. E o mundo digital é parte dessa estratégia. É parte dela, é ferramenta. Tem que migrar para o digital. Tem que trabalhar online. Dá para trabalhar com o consultório junto? Dá, lógico que dá, sem problema nenhum. Mas você tem que fazer uma migração de maneira profissional. Você tem que encarar a internet de maneira profissional, como um empreendedor, é um negócio. E como um negócio precisa de investimento, precisa de tempo. Tem algo que eu escutei numa palestra do Sérgio Cortella, que eu achei assim, que é muito interessante, sabe? Por que as empresas, né? As empresas, os empreendedores não passam de uma determinada fase e não chegam a atingir o sucesso, né? E aí ele falou de uma pesquisa, né, que no século XX foi feita entre estudantes e chegou-se à conclusão de que o estudante daquela época conseguia se manter focado, prestando atenção por 50 minutos. Daí, né, as aulas passaram a ter duração de 50 minutos, que é o tempo que a pessoa consegue manter a atenção dela. Então ela fica 50 minutos, vem um intervalo, troca de professor, ela descansa e volta a ter a atenção plena na aula. Recentemente foi feita outra pesquisa e o tempo da atenção mudou de 50 minutos para 6 minutos. Pasmem vocês. 6 minutos. E o que isso quer dizer? Quer dizer que alguém que prestava atenção, conseguia manter um foco por 50 minutos, hoje só 6 minutos, é onde existe um grande índice de desistência. Ele trabalha, né, com nas redes de televisão, fazendo programas, então ele fala assim, o que acontece nessas redes, né? Os programas infantis são desenhados para blocos de 6 minutos, porque é o máximo que aquela criança consegue prestar atenção. Então são blocos de 6 minutos, comercial, blocos de 6 minutos, comercial. E isso faz o quê? Isso reafirma esse padrão de atenção. E aí vão criando uma geração onde o nível de atenção é muito baixo. E se ela presta pouca atenção, ela tem pouco tempo de foco, ela desiste muito rápido das coisas. Ela começa, o foco dela já se perde, e aí ela já está pensando em outra coisa, e quando você vê, já está pensando em outra, e não fez aquilo que ela tem que fazer. Ela não define uma prioridade e foca naquilo e vai firme até que aquilo frutifique. Porque uma semente, você não põe ela na terra e no dia seguinte ela está te dando fruto. Muito menos tá brotando, demora algum tempo para ela começar a brotar, a germinar. Depois ela começa a crescer e muito depois ela te dá frutos. Existe todo um processo de amadurecimento. E é isso que eu tenho percebido nos profissionais. Eles têm uma pressa, eles querem começar hoje, entrar e já ter resultados. Além de trabalhar de uma forma errada, como eu já coloquei, né? Trabalhando como um hobby, quando dá tempo, sem prioridade de tempo, sem prioridade financeira nisso. Muita pressa. Quer entrar e já ter resultado. Por quê? Porque é o tempo de atenção hoje em dia. E isso cria muita frustração e muitos profissionais que não conseguem ir além, não conseguem se destacar. Por quê? Porque não dá tempo para o processo germinar. Não dá tempo do processo crescer. E aí, abandona antes. Isso não é para mim, isso não dá certo, isso não funciona. E abandona.
Porque tem muita urgência, tem muita pressa. Então tem que trabalhar isso, essa ansiedade de terminar. Começar a trabalhar o foco e entender que tudo tem um tempo. Não é porque você entrou hoje, começou hoje com uma estratégia que amanhã você vai estar tendo resultado. Não é tão demorado. Não é tão demorado como no meio online, offline. O offline é muito mais demorado. Um profissional precisa de 10, 15, 20 anos. Aqui você precisa de meses. Mas você tem que aguardar os meses. 1, 2, 3, às vezes mais. Eu não sei quanto tempo você tem. 1 hora por dia é suficiente. Mas 1 hora por dia para você se dedicar nessa transição. Seja ela de carreira, que se você não, se não for de carreira, você pode até dedicar mais, né? Ou simplesmente entrada no meio digital. Você tem que dedicar essa 1 hora. E tem que ser constante. E não desistir antes. Bom, eu acho que por hoje eu falei bastante, né? E eu fiz, foram os pontos que eu anotei. Mas eu volto, tem muito mais coisas, né? Porque se deixar eu vou ficando aqui, vou falando, quando vê vai passando o tempo mesmo, né? Mas você também pode colocar, mandar a sua dúvida, né? Os seus questionamentos pelo direct para mim. E eu sempre leio, respondo todo mundo, né? Sempre respondo. E eu uso isso para tirar a dúvida de muito mais pessoas, porque acaba servindo para muito mais pessoas. E comenta aí embaixo no vídeo, né? O que você achou. Se você está em transição, não está. Se você está em transição de carreira ou transição para o mundo digital. Quais são as suas dificuldades? Se você não tinha olhado ainda para essas questões, com esse olhar, comenta aí, compartilha com a gente, vamos trocar informação, vamos fazer uma rede onde os terapeutas, os coaches se ajudem, né? Trocando esses conhecimentos e essas informações. Manda aí para mim. Até a próxima quinta-feira, às 17h47, aqui no Café com a Joyce.